Saudações a todas e todos. Esse vai ser o quinto vídeo sobre o livro do Yuval Noah Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu sei que alguns já devem estar cansados ou cansadas de ver meus vídeos falando sobre isso. Já falam, pô, fala de outro livro, não acabou ainda esse livro. Ainda não, tem muita coisa para se falar, mas eu também não pretendo me estender ad infinitum sobre isso, né? Acho que alguns de vocês já devem ter até comprado o livro e já devem ter lido. De qualquer forma, tem gente que gosta de ver os vídeos, acha interessante, para ver uma outra opinião, sei lá, para ter uma outra voz, uma outra análise sobre a coisa. Bom, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as ordens potencialmente universais. O Yuval Noah Harari, ele disse que existem três ordens potencialmente universais, que na verdade são três coisas, né, três elementos que propiciam grupos, civilizações, tribos, cidades, estados, enfim, se unirem, tá? Tem três coisas. A primeira é o dinheiro, tá? Uma questão monetária, é a ordem monetária e econômica. Segundo, seria uma ordem imperial, que entra no campo da política. E em terceiro, as religiões, tá? Ou a religiosidade. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre dinheiro, que tem bastante coisa para se falar, tá? Então, ele diz o seguinte, que o dinheiro, ele é aceito em todas as civilizações, independente de Deus, ou deuses, ou fronteiras dessas civilizações. Dinheiro é uma linguagem universal. E ele diz o seguinte, que conforme as cidades foram crescendo em tamanho e infraestrutura, começou a se tornar um pouquinho inviável a questão de se fazer trocas, né? Mesmo trocas complexas, tá? Principalmente também quando começou a entrar a questão dos especialistas em determinadas áreas, tipo o carpinteiro, o camponês que plantava maçãs, o ferreiro, tá? O sapateiro. Por quê? Porque começou a se tornar inviável o escambo e as trocas complexas. O Harari diz o seguinte, começou a ficar complicado essa economia de trocas porque os preços das coisas começaram a se tornar relativos. Então, de repente, o cara que plantava maçãs precisava de um sapato. E aí, quem determinava quantas maçãs se trocava por um sapato ou quantos sapatos se trocava por determinado número de maçãs? Como se estabelecia isso? Então, era uma economia, nesse período, que era baseada em preços relativos. Depende do que você vai trocar, que produto que você vai trocar, por qual, tá? O que você está oferecendo? O que você quer? E aí você tinha uma variação enorme de câmbios, né? Então, para você ter um sapato, 30 maçãs servem. Mas se você quer ter uma estante de madeira, já precisa de um saco com 100 maçãs. Então, essa variedade de câmbios para trocar coisas era uma coisa assim incalculável. Isso inviabilizava o escâmbio e mesmo as trocas complexas. Então, o que acontece? Tem um outro problema também aí dentro dessa questão das trocas, que é o querer, é oferta e procura. Ambos precisam querer um produto do outro. E quando um não quer? O sapateiro não quer maçãs. Ou o camponês não quer sapato. Então é uma coisa bastante complexa. Eis que aí surge o dinheiro, né? O dinheiro, ele resolve esse problema. De que maneira?
Bom, já vou dizer de que maneira. Antes, vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro, né? Porque o dinheiro, o Harari, ele diz que o dinheiro, ele é uma realidade intersubjetiva. Eu já falei sobre o que é intersubjetiva, né? É quando tá no inconsciente, né? No subjetivo, na verdade, de todo um grupo, tá? É algo que várias pessoas acreditam. Então, assim, o dinheiro é qualquer coisa que as pessoas elas estejam dispostas a usar para representar o valor de outras coisas. Mas isso é uma convenção que os homens criaram. É uma realidade intersubjetiva, tá? Então o dinheiro, né, desde conchas até, né, na antiguidade, em algumas civilizações, até o ouro, até o cigarro nas prisões, ele funciona dessa maneira, como algo que um grupo acredita que aquilo tem valor, tá? É, na realidade, o dinheiro ele não tem valor inerente, né? Ele é um construto psicológico. A gente acredita que aquilo representa um determinado valor, mas em si ele não tem valor. Não dá para você comer dinheiro, tá? Então o dinheiro teria surgido, né? O Harari diz na Suméria com a sila de cevada, só que aí tinha um problema, que a sila de cevada, né, ela já é um produto que tem valor inerente, ela já tem valor em si, tá? Existia mesmo na Suméria uma medida para a sila de cevada, inclusive, né, o desenvolvimento da moeda na Suméria veio junto com o desenvolvimento da escrita, tá? A escrita, o surgimento dela foi para fins matemáticos de contagem, tá? E existia até uma medida, que era uma espécie de uma cumbuca de argila para medir o que era uma sila de cevada. Só que o problema dessa moeda é que era difícil você acabar não consumindo ela ou utilizar ela como uma mercadoria, devido ao seu valor inerente. Só em 640 a.C., lá na região da Lídia, que seria no oeste da Anatólia, que um rei chamado Aliates começou a cunhar moeda, ouro e prata, tá? E qual que é a grande façanha do surgimento da moeda? Fácil transporte e difícil falsificação. Até porque, se a moeda fosse falsificada, você acabava incorrendo num crime de soberania e de lesa majestade. Porque a autoridade está em quem cunha a moeda, certo? Mais para frente, os romanos no Império, eles espalharam por todos os recantos do Império Romano uma moeda chamada denário. Esses denários, mais tarde, no Oriente Médio, passaram a se chamar dinares, né? E no período onde houve uma união afroasiática, Harari fala, acabou havendo ali uma zona monetária transnacional, né, e transcultural entre África e Ásia, tá? Onde a circulação não só de mercadorias como de moedas era muito comum. O Harari ele comenta que o dinheiro ele é mais tolerante, muito mais tolerante do que leis, do que a linguagem, do que as religiões. O dinheiro ele permite que pessoas que nem se conhecem cooperem umas com as outras. E mesmo, né, pessoas que às vezes desconfiam umas das outras passam a cooperar por causa do dinheiro. Tamanho o seu poder.
O Harari diz que existem dois princípios universais do dinheiro, tá? Um que ele fala que é a convertibilidade universal, ou seja, o dinheiro pode transformar lealdade em traição, amor em ódio e outras coisas mais, tá? Ele pode converter diversos sentimentos humanos. Inclusive alguns dizem que até comprar o amor, tá? E outra coisa que ele diz é que outro princípio universal do dinheiro é a confiança universal. Porque nele todo mundo confia, as pessoas cooperam, como eu acabei de dizer, entre si por causa do dinheiro, tá? Então ele acaba sendo o mediador aí das relações sociais. Só que obviamente que existe um lado obscuro, né? Como eu já tinha dito em outros vídeos, o Harari sempre trabalha com essa coisa, com dicotomias, né? Positivo e negativo. Então ele diz que o lado obscuro do dinheiro está em se sobrepor a crenças de valor inestimável. Honra, lealdade, a moral, o amor. Certas coisas não deveriam ser feitas, né? Como um pai vender seus filhos como escravos, né? Ou um homem usar a sua mulher para ganhar dinheiro, ela se prostituir, enfim, tem coisas que são tem um limite para tudo. Mas o dinheiro ele consegue fazer o quê? Romper essas barreiras. Ele é um elemento de permissividade, tá? O Harari vai dizer. E ele finaliza essa parte do dinheiro dizendo o seguinte, que existe uma confiança universal depositada na moeda e não nas pessoas. Essa é uma nova mentalidade que o dinheiro trouxe para o Homo sapiens, para a humanidade, a partir do seu surgimento e da sua utilização. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Por hoje é só. Ficou meio extenso esse vídeo, então até a próxima. Tchau, tchau.